Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos a mais uma palestra dos seminários do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho a satisfação de apresentar minha colega e amiga doutora Joana Malukiewicz. A Joana é bacharel em Biologia e Antropologia Evolutiva pela Rutgers University, mestra em Antropologia Biológica pela Kent State University e doutora em Biologia pela Arizona State University, todas nos Estados Unidos. Em sua tese de doutorado, defendida em 2013, ela estudou os processos de hibridação e especiação de duas espécies de saguis brasileiros, o sagui comum, Calitrix jacus, e o sagui de tufo preto, Calitrix penicillata, tema que continua aprofundando e trazendo importantes insights para a ciência desde então. Atualmente, ela é pós-doutora na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e na Universidade de São Paulo, e também é pesquisadora convidada associada no Laboratório de Genética de Primatas no German Primate Center, também na Alemanha. A Joana é natural da Polônia e fluente em polonês, inglês e português. Além disso, ela também tem boa fluência em alemão e espanhol. Portanto, sintam-se à vontade para fazer perguntas em qualquer desses idiomas. Não use a língua como uma desculpa para não fazer perguntas. Então, sobre a importantíssima palestra e super interessante Perspectivas Genômicas e Microbianas da Evolução do Pequeno Tamanho Corporal e Gomivoria em saguis do gênero Calitrix. Joana, muito obrigado novamente pela tua disponibilidade em aceitar vir falar na nossa disciplina de seminários do PPG Ecologia e Evolução da Biodiversidade. Eu, então, passo a palavra para ti. Podes compartilhar tua palestra e eu vou ficar invisível aqui, deixar só a palestra contigo. Ainda não Isso. abriu. Ainda não Ainda não abriu. abriu. Não, ainda não. Ainda não. Não. Deixa, pera, é que eu não te dei, eu tinha te dado antes, não te dei autorização, como é que vai abrir? Agora eu te dei autorização. Pegadinha sem intenção. Agora deu. Ainda não entrou, mas vai Eu provavelmente. vou. Agora está Tô entrando. compartilhando Aham, agora. agora está entrando. Acho que agora já deveria aparecido. Sim, agora Tá bom. está perfeito. Então, Oh, muito obrigada pelo convite. O prazer é o meu. E eu vou compartilhar algumas perspectivas genômicas e microbianas para enriquecer nosso conhecimento e gerar novas ideias sobre a evolução de Calitrix, especificamente quanto o pequeno tamanho corporal e gomivoria em desses saguis. Então, primeiro eu gostaria de dar um pouco de contexto para essa palestra e relembrar a gente que os maiores primatas do mundo pesam entre 20 e 50, mais ou menos, quilogramas, né? Isso inclui o drilos e os babuínos. Mas quando a gente olha para os caetriquídeos, a diferença do tamanho corporal é grande. Tipo, a gente está lidando com bichos de 300, 400 gramas, e, em geral, e nessa perspectiva, os calitriquídeos são entre os primatas menores do mundo. E quando a gente olha especialmente para as 6 espécies do gênero Calitrix, eles são alguns dos menores dessa família de calitriquídeos, pesando entre aproximadamente 200 e 400 gramas. E só para destacar,
outros traços importantes para o gênero Calitrix, já mencionei que tem 6 espécies em total nesse gênero. Eu vou focar mais no gênero de Aurita e de Pennicillata e Jacos para dar contraste nessas espécies, porque, na verdade, Aurita e Flaviceps e Pennicillata e Jacos representam os extremos relativos nesse gênero entre o tamanho deles, com Aurita e Flaviceps sendo os maiores desse gênero de Calitrix, e Pennicillata e Jacos sendo os menores. E também eu e muitas outras pessoas consideram essas duas espécies dentro dessa família de Calitrichidae e entre do gênero como especialistas na dieta de comer gomas. E essas duas espécies dentro desse gênero comem gomas numa maneira mais oportuna. Aí por isso que eu vou contrastar esses dois ramos desse gênero. Mas, falando do gênero em geral, alguns traços que destacam Calitrix entre primatas são que eles se criam rapidamente, que eles têm esse tamanho corporal pequeno, que é derivado, que quer dizer que o ancestral comum dos calitriquídeos em geral era um primata maior e também, como eu já mencionei, os saguis do gênero Calitrix comem gomas, sendo gomnívoros oportunos e obrigatórios. E a gomivoria em saguis do gênero Calitrix, eles tinham desenvolvido ao longo da sua história evolutiva várias adaptações para facilitar comer gomas, né? E goma, o que é goma? Goma é uma resina que eles raspam, especialmente no caso de Jacos e Pennicillata, eles raspam esse buraquinho em lianas, em plantas, em árvores, e essas raspaduras e esses buracos que eles causam nas árvores e outras plantas deixa essa goma ser extraída pelos saguis. E aí, algumas adaptações que a gente vê nos saguis para facilitar esse processo aqui é um seco bem desenvolvido para fermentação de gomas de plantas. Um raspador de dentes aqui na dentição anterior e inferior que ajuda a perfurar e causar esses buracos para depois extrair gomas. Um esmalte mais duro nesse lado da boca, né, para também facilitar esse processo. O tamanho pequeno deles e alguns aspectos de morfologia craniana. E também, quando a gente olha para a filogenia nuclear, essa filogenia é feita através de sequência de genomas completas, de 5 espécies de saguis. E eu vou falar mais um pouco desse projeto que gerou esses dados, mas eu queria destacar aqui que nas espécies que eu incluí, infelizmente aqui falta Flaviceps, porque é muito difícil conseguir, ou era muito difícil para conseguir material dessa espécie, mas quando a gente olha para a filogenia da Calitrix aqui, a gente vê que a espécie mais velha, digamos, mais antiga dessas espécies de saguis é Calitrix aurita. E depois tem os integrantes desse subgrupo de Calitrix, que é o grupo Jacos, que é feito de Calitrix geoffroy, que é essa agulha da cara branca, o Culi, depois a gente tem Pennicillata,
E depois a gente tem Caltrix jacus. Então, essa filogenia e também algumas outras filogenias mitogenômicas que eu já tinha publicadas mostram que a Aurita representa a base filogenética desse gênero, e as espécies mais jovens são Pennicillata e Jacus. E a divergência entre Jacus e Pennicillata é muito recente. É menos, quando a gente usa o genoma nuclear, é menos do que 3, ou mais ou menos do que 3 milhões de anos atrás, que é muito recente na escala evolutiva. E quando a gente olha para a divergência entre esse grupo Jacus e esse grupo de Aurita, que seria feito de grupo de Calitrix aurita e Calitrix flaviceps, a gente tem uma separação entre mais ou menos 6 e 9 mil anos. Isso ainda é um tempo recente. Então, isso quer dizer que evolutivamente, Calitrix é um gênero muito jovem. E outra coisa que também eu quero destacar é cada vez que a gente monta uma filogenia, Jacos sempre parece mais próximo com as populações de Pennicillata oriundo de Cerrado, e nas filogenias mitogenômicas, o grupo Jacos é mais próximo dos penicilatas da Caatinga. Então, isso quer dizer que Jacos provavelmente seja oriundo do semiárido brasileiro e depois se transferiu para a Mata Atlântica do Nordeste. Mas um pouco sobre isso daqui a pouco. O que eu queria destacar aqui também nessa filogenia é que quando a gente olha nesse padrão de divergência entre as espécies de Calitrix, a gente observe que as espécies maiores e que são menos especializadas para comer gomas são as espécies mais velhas relativamente desse gênero. E provavelmente o gênero Calitrix é oriundo do sudeste brasileiro e depois subiu pelo litoral para o nordeste, porque as espécies menores e as espécies mais especializadas para comer gomas são aqueles que provavelmente sejam oriundos do semiárido. Então, provavelmente, essa migração pela Mata Atlântica e depois pelo Cerrado e pela Caatinga forçou dessas mudanças extremas, morfológicas, digestivas, e para reduzir mais ainda o tamanho dos saguis migrando pelo Nordeste, no semiárido, e ao mesmo tempo também forçou mais adaptações para a morfologia. E eu acho essa observação muito interessante e eu quero juntar alguns dados genômicos da minha pesquisa e também microbianos para mostrar se esse tipo de dado suporta ou não essa ideia de evolução de tamanho corporal e gomivoria em os calitrix. Então, antes de eu falar um pouco dos meus dados, eu quero destacar alguns pontos, né? Que o, o meio ambiente, a dieta influenciam muito pesamente o tamanho corporal dos primatas em geral. E, como eu já falei, o tamanho pequeno em saguis é derivado, que significa que seu último ancestral comum era maior do que as espécies de saguis contemporâneas. Então, uma das perguntas que eu tenho, quais são
os aspectos genômicos associados ao tamanho pequeno em saguis e quais são as diferenças genéticas e metagenômicas entre as espécies de Calitrix. E se essas diferenças genéticas estão relacionadas ao tamanho, dieta ou os ambos. Aí a gente vai discutir abordagens genômicas comparativas e populacionais e microbianas para chegar a uma resposta a essas questões. E, e outra observação, né, que eu quero compartilhar é que primatas que comem gomas tendem a ser pequenos em geral. Isso inclui os saguis e também os lemures desculpe, os galgos da África. E, e os saguis são considerados exudívoros, alguns sendo obrigatórios, mas também até um certo ponto faunívoros e frugívoros. Aí, primeiro, eu vou falar um pouco de alguns dados morfológicos que eu coletei. Esse trabalho está sendo revisado atualmente num jornal, mas eu quero destacar, né, que quando a gente olha do tamanho corporal e peso de Aurita, que é destacado aqui pela essa forma vermelha, a Aurita, em geral, é uma das espécies maiores dentro do gênero Calitrix. E quando a gente olha para Penicillata e Jacos, que a gente considera espécies irmãs pela filogenia delas, elas são consistentemente as menores dentro desse gênero, que, como eu já falei, reflete padrão filogenético desse gênero. E voltando um pouco o que eu tinha dito antes, né, que hoje em dia a distribuição natural de Calitrix ocupa 3 biomas no Brasil, com Aurita sendo oriundo do Sudeste brasileiro e provavelmente o, o gênero se originou em algum desses pontos aqui. E depois, seguindo a filogenia desse gênero, ele subiu aqui pelo Nordeste, provavelmente entrou do semiárido em algum ponto aqui, e depois Jaco se espalhou pela Caatinga, também tem algumas populações no Cerrado, e também tem algumas populações na Mata Atlântica do Nordeste. E Calitrix penicillata se espalhou pelo Cerrado, né? E aqui eu incluí algumas fotos desses biomas para mostrar as diferenças entre as biomas. Por isso, né, olhando quanto mais seco a Caatinga é relativamente à Mata Atlântica e também Cerrado, eu acredito que a migração dos saguis entre Mata Atlântica e Caatinga forçou essas grandes mudanças no tamanho corporal e nessa especialização de comer gomas. E outra coisa interessante também, e quanto mais alta a temperatura é num ambiente, geralmente isso causa redução no tamanho corporal de um bicho, que isso também se combina, né, com essa redução, porque o Cerrado, especialmente Caatinga, são as partes do Brasil mais quentes. E aí a gente também observe quanto mais para o ambiente muito quente que Sagui entrou, ele
ficou com um tamanho corporal pequeno. Agora, bom, vamos lá, com meus dados. O primeiro projeto que eu vou destacar é um estudo de genética populacional de Calitrix. Atualmente eu estou preparando um preprint desse trabalho e eu espero que ele esteja disponível já para o público em 1 ou 2 meses daqui. Mas eu passei vários anos no campo, no Brasil, amostrando saguis da vida livre e também no cativeiro, só dentro do Brasil. E eu, eu amostrei vários indivíduos, mas nossas verbas deixaram a gente sequenciar genomas completos de 7 auritas, 5 geofrões, 7 jacos e 8 penicilatas, que seria mais ou menos 45 animais, e a gente depois também baixou alguns genomas do GenBank. Mas para preparar esse material genético, a gente usou uma técnica da Illumina, que eu vou explicar nas próximas slides, e a gente usou um software especial para dados de baixa cobertura. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Para sequenciar e estudar esses genomas. Então, o que a gente tinha feito é, a gente preparou, desculpe, depois da extração de DNA, a gente preparou algumas bibliotecas genômicas usando essa técnica de Illumina, que é baseada nas leituras genômicas bem curtinhas. E quando você prepara sua biblioteca genética, você submete a um processo de sequencing que é muito parecido com PCR. E depois você obtenha suas leituras que têm tamanho entre 50 e 200 bases, e você alinha essas leituras, e você recebe leituras de cada amostra que você sequenciou, e você alinha essas leituras usando um genoma de referência para ajudar você localizar a origem de cada leitura que você conseguiu na sua biblioteca genômica. E a gente também usou essa técnica de pooling, que você adiciona barcodes, que são sequências que identificam cada indivíduo na sua biblioteca, e depois isso deixa você misturar os genomas de cada indivíduo que você amostrou. Você mistura isso tudo, depois você faz essa leitura das suas sequências e depois você faz um de multiplexagem que tipo devolve todas as leituras para a amostra original e depois você faz esse alinhamento num genoma de referência. Em nosso caso, a gente usou o genoma de referência de macaco prego da cara branca, porque aqui a gente está lidando com 5 ou 4 diferentes espécies de saguis. A gente tinha um pouco de medo de usar genoma de referência de jacos para não criar viés, que tipo, a aurita é mais distante de jacos. Será que o mapeamento das leituras de aurita será mais fraca? Com o genoma de Calatrix jacos do que o próprio jacos. Então, por isso a gente optou usar um primata ainda do Novo Mundo, mas um pouco mais distante dos saguis todos, né? Mas aí, aqui, eu acho que isso aqui é uma boa instrução, como você faz esse mapeamento. E uma das coisas que a gente queria identificar era genes que mostram muita diferença
nas frequências dos alelos entre as espécies de Calitrix. Porque se você tiver um gene, né, que uma espécie tem mais um alelo que é mais frequente do que outro alelo em outra espécie, esse talvez seja um ponto de divergência que causou alguma diferença evolutiva entre algumas espécies. E a gente usou esse programa aqui de ENSED para calcular esse métrico que é bem básico na genética populacional, mas ele se chama FST. E ele, quando você tenha um FST que é igual a 1, as populações que você está estudando estão completamente diferenciadas. E quando você tem FST que chega a 0, geneticamente as duas populações são iguais, como se mostra aqui. Aí, e também, a gente olhou primeiramente, né, sobre as diferenças gerais de saguis, e o que a gente observou quando a gente usa essas informações genéticas para fazer clusters dessas espécies, sem identificação essas espécies, o que acontece é que aqui é um cluster de auritas, e aqui é um cluster de jacos, aqui é um cluster de penicillata, e aqui é um cluster de geoffroy. O que é interessante é que dá para ver quanto diferente o aurita é das outras espécies. E aqui a gente também calculou a heterozigosidade mediana nessas espécies, e quem esteja interessado na conservação de aurita, foi legal, né? Porque a gente viu que a heterozigosidade das auritas é comparável com as outras espécies de saguis. Mas a coisa mais interessante para nossa palestra hoje é que vamos voltar a essas medidas de FST. E geralmente você faz uma comparação entre duas espécies ao mesmo tempo. Então, eu fiz um cálculo de FST ao longo do genoma inteiro, comparando Geoffroy com Aurita com Jacos, Aurita com Penicillata, Jacos contra Penicillata e todas as outras combinações possíveis. E o que é interessante aqui é que lembra, quanto mais baixo o FST, ele significa mais semelhança entre as duas populações ou espécies que você está estudando. Então, o FST menor que a gente observou era entre Jacos e Penicillata. E os valores mais altos de FST, que significam mais divergência, eram entre Aurita e Jacos e Aurita e de Penicillata, que de perspectiva de divergência faz sentido, porque como eu já falei, né, que Jacos e Penicillata são espécies que são espécies irmãs, e Aurita é a espécie mais afastada dessas outras 4 espécies que eu incluí nessas análises. E isso aqui é uma perspectiva mediana do genoma, mas quando eu quero identificar genes candidatos que possam explicar a divergência entre as espécies de saguis, a gente procura outliers, os valores mais altos de FST ao longo de cada cromosoma. E isso gera uma lista de outliers de cada dessas comparações que eu tinha feito aqui. E depois a gente faz uma
análise de enriquecimento funcional desses outliers para entender quais são as categorias funcionais. Se a gente depois você gerou sua lista de outliers de FST, você identifica se tiver um gene, talvez seja, né, digamos que aqui, né, supomos que a gente identificou um outlier aqui, né? Aí a gente gerou uma lista de vários outliers nessa comparação aqui. Geralmente tem resultado de 200 genes, digamos. E a gente faz uma análise de enriquecimento funcional para agrupar ou tentar achar agrupamento funcional desses genes. E aqui eu usei como exemplo de Aurita e Jacos, como eu já falei, elas são espécies extremas na questão de dieta e tamanho corporal. E a gente identificou enriquecimento dos genes nessas várias categorias funcionais. E nessa questão de dieta e tamanho corporal, o que me interessou eram os genes que se encaixarem nessas categorias de processos de desenvolvimento e desenvolvimento anatômico, ou seja, morfologia. E o que a gente tinha achado aqui? Bom, lembro que eu mencionei que os saguis muito especializados para comer gomas têm algumas mudanças na sua morfologia craniana. E relativamente a isso, a gente identificou alguns genes que mostram provavelmente tinha seleção positiva para facilitar a abertura da mandíbula, porque sagui para furar buraco, para raspar goma, realmente tem que morder com muita força a árvore e tem que abrir a mandíbula muito, muito distante. Aí a gente encontrou alguns genes que têm algo a ver com isso. Esse gene de EGR2, que aqui que influencia a morfologia da mandíbula aqui. A gente também identificou um gene candidato que controla o desenvolvimento do rosto aqui, que é muito importante para os músculos na parte zigomática do rosto do sagui, para deixar as mudanças morfológicas e dos músculos. E também a gente identificou, entre outros, um gene que causa mudanças no rosto em geral. E quando a gente olha as diferenças na morfologia craniana entre Aurita e entre Jacos, por exemplo, no meu estudo morfológico dessas espécies, a gente identificou diferenças significativas exatamente onde esses genes candidatos provavelmente estejam agindo na morfologia e desenvolvimento de saguis. Então, eu acho isso super legal e interessante. E entre outros genes que a gente identificou que talvez influenciem a divergência e desenvolvimento e tamanho entre os saguis era esse gene de ANO6, que quando a gente estuda esse gene em camundongo, quando você tem uma mutação que causa perda de função e camundongos, por exemplo, isso aqui
é um êmbrio que é o wild type, né? Que não tem essa mutação. Mas um êmbrio que tem essa mutação, ele tem morfologia e tamanho menor. E outros aspectos outros genes que a gente identificou que talvez sejam candidatos para explicar divergência nos traços de tamanho corporal em saguis tem a ver com metabolismo de energia e de gordura e metabolismo de glicose. A gente identificou vários genes, isso é só alguns exemplos que eu destaquei, mas tem mais, que tem vários genes que a gente identificou como candidatos que controlam função mitocondrial e mitocondrial. As mitocôndrias são muito importantes para controlar a disponibilidade energética da célula. E a gente também identificou, por exemplo, esse gene aqui, né, que ele é ligado com metabolismo de gordura e também a gente identificou outros genes como SFRP5, que controla insulina e processos inflamatórios. Pelo menos, mas isso é tudo na base dos estudos em seres humanos e camundongos ou ratos. Então, isso teria que ser comprovado em saguis, mas isso já está dando algumas ideias para a gente, né? Mas com certeza teria que ser comprovado em saguis. E outros genes candidatos que a gente identificou, que eu acho também muito interessante, que eles mostram ter um efeito de pleiotropia nos traços de desenvolvimento, tamanho corporal e metabolismo. Então, isso quer dizer que esses genes, quanto GPER1 e HMGA2, ao mesmo tempo, eles influenciam características metabólicas e altura ou tamanho corporal. E esse gene aqui, ele controle formação, desenvolvimento de osso, mas ao mesmo tempo ele também é envolvido em metabolismo e desenvolvimento de células de gordura. Então, isso quer dizer que talvez essa redução de tamanho corporal e também essa especialização para gomivoria se desenvolverem ao mesmo tempo em saguis através desses genes com efeitos pleiotrópicos. E agora eu vou para um outro estudo. Atualmente eu estou trabalhando na publicação de genoma de referência de Penicillata. E nesse caso, a gente fez uma análise de genética comparativa para achar traços de seleção positiva, que quer dizer, você está olhando para um variante de um gene que tem variante totalmente fixo, que tipo tinha alguma mudança, né, que apareceu algum variante advantajoso numa população e ele era tão legal que ele foi selecionado e depois todo mundo, por conta da seleção positiva, conseguiu ter esse variante advantajoso. Mas também tem uma seleção negativa, que tem um variante que não tem bons afetos no fitness de um indivíduo, então ele seria tirado.
mas a gente comparou o genoma inteiro de Pennicillata contra genomas inteiros de 25 outras espécies de primatas, inclusive de jacos, para identificar esse sinal aqui de seleção positiva. Né? Então, isso é uma filogenia, isso é outro preprint que eu estou preparando, que a gente já está querendo publicar ele e deixar disponível esse genoma de Pennicillata, mas a gente fez comparação entre os genomas completos de Pennicillata, todos esses primatas, e usando camundongo como outgroup. E o que a gente identificou é coisa, mesmo que essa técnica é um pouco diferente do que a técnica populacional, você, no final dessas análises comparativas, você também acaba com uma lista de genes candidatos é, que talvez foram influenciadas pela seleção positiva. E a gente, nesse grupo dos genes candidatos de seleção positiva que a gente identificou no genoma de Pennicillata, parecido com esses resultados dos saguis em geral, a gente está vendo que tem candidatos agindo, ou que talvez fossem selecionados positivamente em penicilatas, que também estão relacionados com metabolismo para preservar, para preservação energética, para transporte de glucose, para crescimento e desenvolvimento corporal, e também com função de rins. Eu não mencionei isso nos dados anteriores, mas também a gente também achou, nessas análises populacionais, a gente também achou alguns genes que controlam função de rins. E também a gente, nessa análise de genoma de Pennicillata, a gente achou enriquecimento de várias vias funcionais que estão ligadas com sinalização de insulina e transporte de glicose. E vocês lembram que eu falei, né, que provavelmente Pennicillata e Jacos são oriundos do semiárido brasileiro, seguindo os dados filogenéticos. E quando a gente coloca, vou voltar aqui, quando a gente coloca as categorias desses vários genes candidatos para a seleção positiva que a gente achou em Pennicillata, e também alguns desses genes que eu falei que eram diferentes entre Aurita e Jacos, o que a gente percebe é que quando a gente olha para as adaptações em mamíferos a ambientes áridos, esses genes candidatos que talvez causarem especiação e divergência em jacos e penicilatas se encaixam em grupos de genes que facilitam vida tanto no semiárido quanto no árido. Aí parece que realmente migrando da Mata Atlântica do Sudeste para o semiárido do Nordeste, desse caminho evolutivo entre Aurita e Pennicillata e Jacos, esse gênero de primatas realmente sofreu várias mudanças evolutivas no seu sistema de insulina para conservar água no corpo, para conservar energia, para modificar, desculpe, para modificar metabolismo de gordura, tudo para facilitar sobrevivência no semiárido brasileiro.
e com isso aparecerem esses traços de tamanho pequeno corporal e provavelmente essas mudanças morfológicas para suportar gomivoria, porque semiárido é muito mais restrito na questão de disponibilidade de água e recursos nutricionais em comparação à Mata Atlântica do Sudeste brasileiro. Bom, agora vamos mudar um pouco o assunto. E no final dessa palestra eu vou tentar casar desses assuntos bem distantes de morfologia, genômica e microbiomas. Mas, por enquanto, vamos deixar genética do hospedeiro um pouco atrás e vamos falar um pouco de microbioma intestinal dos saguis. Então, eu vou destacar alguns resultados de 2 estudos que eu fiz para entender melhor a composição e função do genoma, de microbioma intestinal de saguis. Então, esse primeiro trabalho aqui foi publicado em 2022, em Scientific Reports, que a gente coletou swabs fecais de 59 saguis da vida livre e do cativeiro dentro do Brasil, de várias espécies e vários tipos de híbridos. Nesse caso, a gente sequenciou esse gene, eu vou explicar um pouco mais sobre esse gene no slide próximo. E também a gente fez esse sequenciamento da Illumina e estudou a estrutura comunal e tentou entender aspectos funcionais do microbioma intestinal de saguis. Né? E cada bactéria, às vezes, os estudos de microbiota das bactérias é esse gene de 16S ribossomal RNA. E esse gene tem várias partes variáveis, e, em geral, esses estudos que se chamam de 16S incluem, fazem uma PCR dessa região variável 3 ou 4, né, para não sequenciar esse gene inteiro, mas essas regiões desse gene bacteriano que cada bactéria tem são suficientemente variáveis para deixar você, pelo menos, reconhecer as bactérias dentro de microbioma até o nível de gênero. E, né, para um laboratório ou para estudante ou para pesquisador que não tem tanta verba, mas quer estudar microbioma, isso é uma ótima opção. Né? Então, a gente amostrou várias espécies nessas regiões onde tem esses vários símbolos, principalmente no Sudeste, mas também aqui e no Nordeste. E aqui eu quero destacar que os exudatos de plantas são feitos de carboidratos. Então, a gente era muito interessada em se realmente tiver muita função a metabolizar carboidratos pelo microbioma intestinal em saguis, e se isso seja o caso, quem são as bactérias que estão comendo essas gomas? Porque lembra, o próprio sagui ele não pode metabolizar os exudatos, eles dependem profundamente nas bactérias intestinais para metabolizar as gomas. Bom,
Quando a gente olhou pela função de microbioma intestinal de saguis, a gente vê tanto nos saguis da vida livre aqui, dos wild, quanto os saguis de cativeiro, uma, uma boa percentagem da atividade funcional é envolvida a metabolismo dos carboidratos. Bom, então, isso quer dizer que metabolismo de carboidratos é uma função muito importante de microbiota intestinal de saguis. Mas, quando a gente olhou quem está cumprindo essa função entre saguis da vida livre, que cada barra aqui nesse gráfico, cada barra representa um sagui. E cada cor nessa barra representa uma classe diferente de bactérias, né? E aqui são os indivíduos que a gente já mostrou na vida livre, e aqui são os indivíduos de cativeiro. E aqui é bem óbvio que as cores dos indivíduos da vida livre e do cativeiro, as cores são bem diferentes. E as cores representam, aqui, esse verde, nesses animais da vida livre, representam uma classe bacteriana que se chama Actinobacteria. E, na verdade, quando a gente olha no nível de gênero, a gente descobriu que a maioria dessas actinobactérias são feitos de bifidobactéria. E coisa muito interessante de bifidobactéria é que bifidobactéria, ele é um gênero de bactérias que especializa em metabolizar os carboidratos dos gomas que os saguis comem na vida livre. Então, isso era coisa incrível né, que isso cada coisa está se batendo, está se encaixando, está fazendo tudo sentido. Porém, quando a gente olha na composição de microbioma intestinal dos saguis da vida do cativeiro, a gente não acha tanto dessas bifidobactérias, a gente acha uma outra classe de bactérias, gama-proteobactéria, que é representada pela essa cor verde aqui. E isso é enterobactéria, faz parte dessa classe, e essa classe de bactérias é cheio de cepas potencialmente patogênicas. E esse padrão, essa grande diferença em microbioma dos saguis da vida livre e do cativeiro não é só mostrado nesse estudo, é mostrado num outro estudo que eu vou destacar e vários outros estudos que foram feitos por outros pesquisadores. Mas esse estudo aqui era o primeiro que publicou qualquer coisa de microbioma intestinal na vida livre de saguis. Mas esses resultados, lembra quando eu mostrei isso aqui, as bactérias, isso quer dizer que bactérias diferentes estão cumprindo a mesma função de metabolizar carboidratos, né? Sendo bifidobactéria aqui nos indivíduos da vida livre e essas cepas potencialmente patogênicas em saguis do cativeiro. Que meu tempo já está quase acabando, eu vou pular um pouquinho aqui. Eu queria destacar esse estudo aqui, que é um estudo de Lenotopithecus e Calitrix, híbridos de Jacos e Penicillata. Apesar da amostragem, a gente nesse estudo sequenciou genomas inteiros das bactérias
Eu só vou pular um pouco aqui, porque meu tempo está quase acabando. Então, a coisa mais importante, o resultado mais importante desse estudo é que a gente mostrou a mesma coisa quanto o meu estudo antes, que é que a gente estudou penicellatas do cativeiro, a gente estudou híbridos de jacos e penicillata da vida livre, e também a gente estudou mico-leão dourado. O que a gente mostrou nesse estudo, que a gente usou o genoma inteiro dessas bactérias, a gente, de novo, nesses animais da vida livre, a gente achou muita abundância dessas bifidobactérias, e os bifidobactérias desaparecem nesses animais de cativeiro. E também a gente mostrou, né, que sagui tem preferência para uma espécie diferente de bifidobactéria quanto o mico-leão dourado. E, bom, e a gente está observando, né, que, puxa, tem bactérias cumprindo a mesma função em saguis do cativeiro e da vida livre, né? Bactérias diferentes, mas estão cumprindo a mesma função em metabolizar carboidratos. Então, qual é essa importância de bifidobactéria? Bom, a importância de bifidobactéria é que, bom, né, sagui come goma, a goma contém carboidrato que alimenta a bifidobactéria e depois essas bifidobactérias produzem metabolitas que se chamam ácidos graxos de cadeia curta ou short chain fatty acids em inglês. E short chain fatty acids, eles trazem vários benefícios pelo hospedeiro, né? No corpo do hospedeiro, depois eles são soltos dos intestinos, short chain fatty acids vão para os músculos, para fígado, para tecido de gordura, e tem vários estudos de ser humano e alguns animais modelos que mostram que short chain fatty acids têm um efeito muito importante e protetivo na metabolismo de gordura, sinalização de insulina, né, e também protegem seus intestinos contra essas bactérias potencialmente patogênicas. E tem outros estudos que, infelizmente, não tem slide aqui, mas tem um outro estudo que mostra que no caso de caltriquídeos têm um relacionamento evolutivo muito especial com bifidobactérias, que a bifidobactéria entre todos os calitriquídeos, quando a gente olha na composição de microbioma intestinal, bifidobactéria é sempre o gênero mais abundante, e o único outro primata que tem esse relacionamento tão especial com bifidobactéria é ser humano mesmo. Mas, enfim, bifidobactéria parece ser muito importante para os calitriquídeos, inclusive Calitrix, né? E ele traz vários benefícios por hospedeiro, em troca de receber esses carboidratos através de gomas que os calitriquídeos comem. E aí, eu estou quase terminando aqui. Bom, Fica né? tranquila, fica tranquila. Pode Tá bom, continuar. tá bom. A gente tem tempo, ok, tá bom. Cada, como eu já falei, né? Cada espécie de calitriquídeos e calitrix e Leontopithecus parece que eles têm uma preferência para alguma dada espécie de bifidobactéria.
E essas bifidobactérias compõem vários short chain fatty acids, vários tipos em várias abundâncias. O que isso ainda quer dizer para a Saguize entre quais são as diferenças de uma espécie de calitrix ou algum calitriquídeo para outro e entre as bifidobactérias? Isso é um estudo futuro, né? Mas enfim, só quero destacar de novo, né, que esses short chain fatty acids produzidos pelo bifidobactérias, quais são os benefícios para o hospedeiro? Esses benefícios incluem homeostase energética, influência sobre o metabolismo dos lípidos e metabolismo da glucose e peso corporal do hospedeiro. E também aumento de short chain fatty acids ou aumento de disponibilidade dos short chain fatty acids no hospedeiro sensibiliza a insulina, libera insulina, então tem muita influência sobre a insulina. E, bom, eu acho que talvez isso também um estudo futuro que eu acho que todas essas mudanças que Jacques Cipenicillata sofreu e todos esses genes candidatos que apontam algumas adaptações no metabolismo de gordura e glucose, eu acho que isso reflete algum relacionamento especial entre Calitrix e bifidobactéria, né? Que tipo ao longo do seu trajeto evolutivo, os, os Calitrix se especializarem para comer gomas, reduzirem seu tamanho corporal, né, provavelmente para acessar mais facilmente as gomas. Enquanto isso reforçou esse relacionamento especial entre Calitrix e bifidobactéria. E quanto mais gomas que Jacos e Penicillata acabarem comer, isso fomenta metabolismo, digamos, de bifidobactéria, e bifidobactéria oferece essas vantagens para seu hospedeiro através de short chain fatty acids. Mas isso também, né, deixa várias questões. Isso quer dizer para a criação de sagui no cativeiro, se a gente precisa reconhecer esse relacionamento, e também no caso de jacos, que a gente tem populações, no caso de Calitrix jacos, que a gente tem populações no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, isso como isso se modificou, ou como o Jacos aproveitou dessas mudanças. Mas, enfim, eu acho que todas essas coisas estão ficando, tem mais sentido hoje em dia, né, dessas várias perspectivas. Aí, coisas que eu quero destacar para finalizar essa palestra é que nossos resultados indicam que Jacos e Penicillata podem ter sofrido alterações em genes ligados ao metabolismo de gordura e glicose que não foram encontrados no ancestral Calitrix recente mais comum. Muitos dos genes de especiação candidatos deste estudo são pleiotrópicos para efeitos do metabolismo, bem como do tamanho do corpo e o desenvolvimento. Além disso, o microbiota intestinal, especialmente Bifidobacterium, talvez afete o metabolismo de saguis através de short chain fatty acids. E aí, mas a gente tem que estudar mais disso,
combinando mais dados genômicos desculpe, de transcriptômicos, fenotípicos e climáticos, de maior cobertura de distribuição natural dos calitrix. E, enfim, né, essa abordagem permitirá vincular dados sobre variação genética em espécies de saguis com dados funcionais e fenotípicos em diferentes nichos ambientais ocupados por saguis, né? E futuramente, talvez esse tipo de dados pode ajudar a orientar decisões sobre como preservar o potencial adaptativo das espécies de saguis. Então, muito obrigada. Eu sou grata às muitas instituições fundadoras, pessoas que me tinham ajudado ao longo desses 10 anos que durou para coletar esses dados, e muito obrigado a todo mundo que me deu sua atenção hoje. Eu sou aberta para perguntas. Obrigado, Joana. Vamos dar um tempinho então para o pessoal fazer. Ó, o Duda já tem pergunta. Sabia que ele teria, ele trabalha bem nessa área aí também, então vai ter várias perguntas interessantes. E depois eu também tenho alguma coisa para te perguntar. Ok? Pode ir em frente, Duda. É o nosso Certo. coordenador do nosso programa de pós-graduação, o Eduardo Eiseric. Estão me vendo aí, né? Ativei minha câmera de novo aqui. Então, parabéns, Joana, muito obrigado pelo seminário, parabéns pelo trabalho e por falar em português tão bem, né? E apresentar. Às vezes. Obrigado. Obrigada. Apresentar em português ficou excelente. E assim fica mais acessível, né, para os alunos e para todo mundo que assistiu, especialmente porque é uma área bastante complexa, né? Justamente a área em que eu trabalho, não sei o quanto tu conhece, acompanha os nossos trabalhos com carnívoros, mas são bem nessa linha, né? Então, tem muitas perguntas, então nem vai dar tempo de fazer muitas, mas eu vou fazer uma ou duas, alguns comentários, inclusive agora falando mais do final, os short chain fatty acids a gente achou em lobo-guará também, não sei se viu o artigo do Daniel Chaves sobre canídeos neotropicais, a gente achou evidência de seleção positiva em lobo-guará, bem semelhante, né? Então, uma espécie muito frugívora, que com a história é muito semelhante à do saguis. Achei super interessante ver como é que está avançando isso no saguis. Também espécies né, da caatinga, de área seca, que a gente está procurando Sim. genes de adaptação. É muito legal. Eu vou fazer uma perguntinha lá sobre o começo, que é com relação à filogenia, porque a gente também trabalha bastante com filogenia, com genomas completos, né, com discordância genealógica. Então, aquela filogenia inicial que tinha poucas espécies, né, tinha 2 indivíduos, eu acho, de Penicillata. Sim. Vocês fizeram isso com mais indivíduos e levaram em consideração discordância genealógica, usando algum tipo de partição no genoma, porque provavelmente numa divergência tão recente vai ter muito ILS, né, incomplete lineage sorting, talvez hibridação, e vai complicar um pouco a estrutura filogenética. Não necessariamente dá para desenhar uma única filogenia e tirar conclusões, né, da divergência entre os grupos com uma única filogenia. Essa é uma das partes mais complexas e interessantes, trabalhar com essa discordância. Queria saber como é que vocês trabalharam isso. Sim, eu estou tentando voltar a esse slide, mas o programa travou. Mas enfim, para montar essa filogenia, isso você conhece essa técnica? Passou, mas vai voltar. Bom, Tá, ok, pensa aí. então, também, a gente incluiu, isso é só um inset dessa filogenia, ele tem mais espécies, só que eu cortei essa parte da árvore, né, porque eu queria destacar mais a divergência de Calitrix, mas Sim. a gente fez isso a gente fez várias janelas através do genoma, né? Que a gente cortou o genoma em várias janelas e depois, através do Astro, a gente sumou, na verdade, através do Astro,
de milhões dessas janelas genômicas. Então, isso que eu tinha mais indivíduos, mas eu queria escolher entre os indivíduos que eu tenho, eu escolhi os indivíduos com com a cobertura maior entre Uhum. esses indivíduos. E também que, com certeza, essas coisas de incomplete lineage sorting, hibridização, esses são temas muito do cara de Calitrix. Eu não entrei nesses temas, mas quando a gente olha, em geral, esse padrão que a gente vê aqui já é suportado pelos dados de mitogenoma, por exemplo, é um espelho prático, praticamente, das relacionamentos mostrados pelo mitogenoma, também pelos dados de comportamento, das vocalizações. Então, isso não tem surpresa nenhuma nessa filogenia. Né? Sim. Só que eu acredito, se a gente tiver... O que eu gostaria de fazer futuramente, né, é incluir mais indivíduos de Cooley e mais indivíduos de Pinicillata, das áreas nativas, porque essas são as duas espécies que mostram essa confusão de incomplete lineage sorting e quem é mais recente do quem. Não, mas Sim. infelizmente eu não tenho esses dados por enquanto. Eu acho bem legal, bem interessante explorar não só em nível filogenético, né, de usar métodos como GFOX ou PPP, métodos que modelam incomplete lineage sorting e introgressão junto com a inferência filogenética, porque provavelmente nesse grupo vai ter bastante discordância, né, genealógica. E Sim, nós temos trabalhado também com mapas de recombinação e o que a gente chama de recombination aware phylogenomics, que é tentar ver como que a genealogia muda ao longo do genoma e inferir que filogenias são as filogenias originais e quais são aquelas sim. devido à hibridação. E eu levanto isso não só porque eu acho legal, né, trabalhar no grupo com isso, Uhum. mas porque para as inferências lá do começo, né, aquelas inferências de ordem, se foi do Cerrado para a Caatinga, né, porque ali a gente tem até indivíduos da mesma espécie, né, acho que tem jacos, né, tem 3 jacos, acho que eu estou com uma tela bem pequena aqui, porque eu estou no celular agora, Tem 3 penicilatas. 3 penicillata. Então, essas relações são mais difíceis ainda de inferir, né? Indivíduos da mesma Uhum. espécie, mas é um problema filogeográfico. E problemas Sim, filogeográficos com o genoma inteiro, com discordância, a gente vê hoje em dia como são difíceis de resolver. Então, nesse caso, mais importante ainda, né? Pegar uma abordagem mais populacional com do que certeza. filogenética. Mas, assim, sugestões, porque é extremamente interessante e vai influenciar, pode influenciar as polarizações, né? Se vai mais do Sim, Cerrado para Caatinga, ou até os testes, né, de FST outliers. Mas sim. são mais ideias para discutir. Eu achei bem convincentes as inferências e tudo casando, assim, ficou muito legal. Parabéns. Sim, eu não incluí, né? Tem mais desse conjunto de dados, né, que eu não incluí, né, porque não acabou no tema, mas eu também fiz alguns testes de aba-baba, coisa, Uhum, né, e tipo, e também o Phylonet, né, uhum, eu submeti essa filogenia nas análises com Phylonet, e isso tudo mostra muita evidência de introgressão ancestral, especialmente nesse ramo. Mas, né, por enquanto, eu quero mostrar, né, com dados limitados, mas isso que a gente tem hoje em dia o que é possível, mas com certeza eu gostaria futuramente a mostrar muito mais de várias subpopulações e numa escala maior da cada espécie para explorar mais dessas coisas. E eu agradeço suas sugestões e eu gostaria de conversar mais com você sobre isso sim, futuramente. ótimo. O Júlio pode passar o nosso contato e a gente troca umas A ideias, gen- porque estão alguns dos Seria mesmos ótimo. biomas, né? A gente vai comparar
espécies diferentes, grupos diferentes, algumas perguntas parecidas. Então, bem Sim, legal. tá bom, combinado. Muito bem. Nós temos a pergunta da Lucero aqui. Muito obrigada pela palestra. Realmente é um estudo muito interessante. Eu tenho duas perguntas. É possível que as espécies maiores sejam gomívoras porque a goma tem um maior valor nutricional? E em relação ao clima, há alguma relação entre o tamanho das espécies e o tipo de dieta? Ou seja, aquelas espécies que terão uma dieta predominantemente gomívora vivem em climas mais frios? Obrigado. Então, as espécies que comem. Bom, vou falar um pouco mais profundamente. Primeiro é que Calitrix aurita, e ele falta algumas especializações morfológicas que Jacos e Penicillata têm. Por exemplo, essas adaptações em dentição, a Aurita não tem. A Aurita não fura buraco nos árvores. Quando tiver goma disponível no ambiente, a Aurita vai aproveitar, mas ele não vai atrás das gomas especificamente quanto Jacos e Penicillata. Que a Aurita é uma espécie montanhosa. Sim, a gente pode dizer, né, com altitude maior, a gente pode dizer que a Aurita é, mora num clima com mais frio do que e então talvez isso também influencia a dieta. E a Aurita também eles comem mais fungos, coisa que não, pelo que eu conheço, fungo é muito mais comido pelo aurita do que Jacos e Penicillata. Então, eu acho que é uma resposta geral a essas perguntas. Vou te fazer duas perguntinhas antes que acabe nosso tempo e não dê, né? Eu fiquei curioso. Então, uma das coisas é quais são as principais implicações das tuas pesquisas ao uso de saguis do gênero Calitrix, né? Especialmente o jacos, o sagui comum, na pesquisa biomédica. Quer Sim. dizer, o sagui comum pode ser realmente considerado o melhor modelo ou o que que... Então, isso é grande tema também. Eu acho que uma das coisas que aconteceu, né, porque já tem várias décadas desde que Jacos virou, ou começou a virar esse modelo, né? E eu acho que um dos problemas é que a gente pegou esse bicho sem entender bem a biologia, a evolução, a origem. Porque, por exemplo, um dos problemas é que ninguém sabe a origem ancestral, né? Claro, né, que são jacos, então vem do Nordeste. Mas se esses bichos ancestrais são da Mata Atlântica ou da Caatinga, ninguém sabe isso. O que a gente precisa é realmente ter esses dados genômicos de jacos da Caatinga e jacos da Mata Atlântica. Eu já tenho um projeto pequeno, né, para amostrar esses bichos nessas duas regiões, e espero futuramente casar esses dados futuros com dados genômicos dos bichos dos cativeiros dos Estados Unidos. Mas, enfim, é, a gente primeiro tem que entender realmente se tiver grande diferença genômica entre jacos da Caatinga e se tiver diferença genômica das populações da Mata Atlântica, né? Porque são ambientes muito diferentes. E também quais são as diferenças no microbioma intestinal, se tiver algumas diferenças entre as subpopulações em âmbito, em ambiente, em umidade até, né?
Entendendo essas coisas, eu acho que o segundo passo seria para entender a ancestralidade dos bichos das colônias biomedicinais, né? E tentar, já tendo um melhor conhecimento das populações nativas, entender como a gente precisa modificar a manutenção desses bichos no cativeiro, né? Para, tipo, preservar a variabilidade, para não mexer muito com a biologia desses animais. Uma preocupação que eu tenho é que isso não foi feito, né? Porque hoje em dia os saguis nos Estados Unidos, por exemplo, chegam a ser tamanho de aurita, às vezes bico-leão dourado, né? Então, esses bichos ficam cada vez maiores. Também, falando com os pesquisadores dos Estados Unidos que trabalham com esses cativeiros e com essas faculdades de biomedicina, não é normal para ter gêmeos. Hoje em dia é normal para uma fêmea parir três, três filhotes ao mesmo tempo. Isso é normal. E tem alguns fêmeas que hoje em dia parem quatro filhotes. Aí parece que tem alguma. Esses animais estão sofrendo alguma mudança. Por isso que eu acho que esses dados, para entender metabolismo mais essas questões genômicas de como um jacus funciona naturalmente, como metabolismo funciona e qual seja a melhor dieta, né? Porque também outro problema nessas populações do cativeiro que não tem dieta padronizada. Cada centro tem sua própria dieta e nem todo mundo que acredita que goma é importante, que eu acredito que sim, através da minha pesquisa. E outra pergunta eu tenho através desses estudos que eu mostrei hoje, que se tiver alguma flexibilidade metabólica que existem na natureza em jacos, que tipo, quando tiver menos menos recursos nutricionais disponíveis na caatinga, se talvez Jacos fica insensível à insulina para lidar com essa seca de nutriente. E colocando esse bicho no cativeiro e sempre tendo comida disponível, sem nutrição bem entendida, o que a gente está provocando nesses bichos? E com certeza, né? Porque cada vez esses bichos no cativeiro ficam obesos, desenvolvem diabetes. Então, isso quer dizer que provavelmente tem alguma coisa muito importante na evolução de metabolismo na natureza desses bichos. Então, para responder sua pergunta, eu acho que esse bicho também tem potencial, mas eu acho que a gente ainda não não reconhece bem a evolução e biologia na natureza desses animais. Isso tem que ser urgentemente aplicada para melhorar o manejo desses bichos no cativeiro. Interessante. Tu comentou que falou alguma coisa de saúde ou de doenças. Então, só tem o Hermano quer fazer uma pergunta também. Eh, essas tuas pesquisas nos trazem alguma luz, alguma explicação sobre a Wasting Marmoset Syndrome, que é comum no cativeiro? Eu
Eu comento sobre isso um pouco nessas publicações de microbiomas. Bom, e também eu não destaquei, mas a gente achou um gene candidato que em ser humano uma mutação causa algo parecido ao wasting syndrome. Mas, mas eu acho que mais importante para entender isso é entender a importância de bifidobactérias e a falta de bifidobactéria nos microbiomas intestinais de saguis no cativeiro, porque realmente bifidobactéria parece muito importante para manter a saúde e manter imunidade saudável em saguis. E eu acho muito interessante que bifidobactéria desaparece, quase completamente desaparece no cativeiro. E geralmente, wasting syndrome é ligado com problemas gastrointestinais. Então, eu acho que tem algum vínculo entre bifidobactéria ou falta de bifidobactéria nos saguis de cativeiro e desenvolvimento de wasting syndrome. Certo. Interessante. Foi bem nessa hora que eu fiquei pensando ali na diferença com as Sim. bifidobactérias. O Hermano quer fazer uma pergunta, não sei se ele consegue falar ainda ou se eu leio o que ele escreveu. Hermano, estás aí? A última pergunta. A Vanessa está agradecendo. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Excelente. O Hermano, eu acho que caiu. Então, ele estava no carro, pelo jeito. Eu vou ler aqui o que ele pediu para tu comentar. Consigo agora, Ah, professor. consegue agora. Então, vai lá, Hermano. Sim, desculpa. Brevemente, vai lá. Não te escutamos. Então, eu acho que eu vou falar por ti aqui. Ele escreveu o seguinte: um estudo do Gabriel Marroig Cheverud mostrou que tamanho corporal faz parte da linha de menor resistência na radiação adaptativa dos calitriquídeos. Como que tu vê essa relação entre os genes racionados à divergência, deve ser relacionados à divergência nas espécies, e essa linha de menor resistência? Eu preciso ler de novo. Joana, eu vou tentar falar, tá? Tá. Bom dia, primeiramente. Parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho. Muito bom. Obrigada. Então, Joana, tem um trabalho do Gabriel Marroig e do Uhum. Cheverud, que eu acho que é de 2005, se não me engano, que eles mostram que a linha de menor resistência na evolução, na radiação adaptativa dos caltriquídeos é em relação ao tamanho corporal, né? E aí eu queria saber de ti se tu consegue ver relação desses genes que tu encontrou na diferenciação entre as espécies, que foi principalmente relacionada ao tamanho corporal, se tu consegue ver relação com essa linha de menor resistência. Você pode explicar um pouco o que você quer dizer com a linha da menor resistência? Então, ele fez o trabalho considerando os dados morfológicos que, no caso dos callitrichídeos, o que mais muda é sempre o tamanho corporal, no caso da Sim. radiação adaptativa, entende? Se no Uhum. caso é porque talvez tenha geneticamente esteja mais livre para ser modificado, né? No caso dos callitrichídeos. Eu acho que isso faz sentido, né? Mas como eu falei, parece que tem alguns genes, né, que tem esse efeito de pleiotropia, né? Que um gene influencia metabolismo, que, né, talvez é alguma vantagem para comer gomas, e ao mesmo tempo ele influencia tamanho corporal. Então, o tamanho corporal, ao mesmo tempo, deixa você mais livre para acessar gomas, né? Porque um babuíno não vai se pendurar numa árvore para extrair gomas. Então, eu acho.
Eu acho que isso mostra concordância com o que o Maroi mostrou. Eu vejo nada contra isso. Eu fiquei pensando agora aqui na. Nós já terminamos o tempo, eu só vou tentar falar rapidinho, vamos ver. O... Esse comentário que tu fez anteriormente na questão do tamanho deles, que em cativeiro nos Estados Unidos estão aumentando, estão tendo inclusive mais Sim. filhotes. Então, na verdade, não é que eles estejam sendo selecionados para ser maiores, né? Mas pelo que tu está comentando, o que eu estou entendendo é Uhum. que, na verdade, no cativeiro, por conta dessa super É, oferta de alimento e essa coisa toda, está tendo um relaxamento da seleção pelos alelos ou lá sim, genes que selecionam o nanismo. Então, estão sim. livres para crescer, no caso. Sim, não, isso é interessante, né? Porque eu já tinha conversado com algumas pessoas quanto o Mike Powers, né, que ele é pesquisador que especializa em nutrição dos calitriquídeos, e Corey Ross, né, que é diretora de Texas Biomed, e isso é exatamente a opinião deles, né? Por exemplo, né, que tamanho corporal está sendo selecionado na Caatinga, né, porque é mais fácil acessar as gomas. Mas no cativeiro, que você não precisa caçar gomas, né, tem menos pressão. Então, eles estão sendo livrados ou aliviados para ficarem maiores. Isso é exatamente que as pessoas que trabalham com esses bichos do cativeiro pensam sobre isso. Interessante. Então, com isso, nós encerramos a tua brilhante palestra, essa ótima sessão de perguntas e respostas. Te agradecemos novamente pela tua disponibilidade, por trazer excelentes informações e esse debate muito cientificamente rico e instigador. E ficamos em contato. E depois eu te Muito obrigada. passo os contatos de vocês dois aí, tu e do Tá Duda, bom. para vocês conversarem, tá bom? Tá Um ótimo, abraço para obrigado. todo mundo Um e abraço. encerramos então aqui a palestra da Joana. Um abração, tchau, tchau, bom final de semana Tchau. para todos. Tchau, um abraço.